Graça e paz em nome de Jesus. Chegamos à nossa 12ª aula do curso Sua Nova Vida em Cristo. Sua Nova Vida em Cristo. E na última aula nós estivemos aprendendo sobre ter o Espírito Santo e ter a plenitude do Espírito Santo. Sobre a importância de nós buscarmos o Espírito Santo. E hoje a nossa proposta é falarmos sobre os dons do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, acerca da diversidade dos dons espirituais, nos diz assim: acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Paulo continua explicando acerca dos dons e como cultuar ao Senhor com as manifestações do Espírito e com decência e ordem. Capítulo 14, especificamente, ele vai entrar em mais detalhes sobre dom de línguas, variedade de línguas e interpretação das línguas e a ordem de culto, dando instruções a respeito do uso apropriado dos dons. Quando nós olhamos para o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que nós também podemos chamar de Atos do Espírito Santo de Deus, nós podemos ver que a igreja primitiva ela experimentava regularmente manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Manifestações tremendas, testemunhos maravilhosos. Essas manifestações, elas eram dons especiais com o propósito de edificar a igreja e de glorificar a Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12, foi apresentada a seguinte ordem: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ou dependendo da sua tradução, palavra da ciência, dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas, dado a cada um para o que for útil. Os dons do Espírito, eles são os meios pelos quais os membros do corpo de Cristo são habilitados, são capacitados, são revestidos, são equipados para a realização da obra de Deus. Ou seja, sem os dons do Espírito, ao invés de a igreja ser um organismo vivo e poderoso, ela seria apenas mais uma organização humana e religiosa. Mas as manifestações do Espírito, elas visam a edificação e a santificação dos membros do corpo, a santificação da igreja. Os dons espirituais, eles formam a base do crescimento espiritual e capacitam o crente para o serviço, para a obra. Seu exercício é fundamental, tanto na adoração quanto na edificação da igreja. Eles podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimentos de espírito. Isso depende de uma revelação do Espírito Santo de Deus a nós. Segundo, dons de poder, ou seja, o dom da fé, uma fé sobrenatural, os dons de curar e a operação de maravilhas são, na verdade, dons de poder, a manifestação da virtude, do poder, do dunamis do Espírito Santo. E terceiro, dons de inspiração.
Os dons de inspiração, a gente poderia colocar profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Vamos estudar cada um dos grupos separadamente. Primeiro grupo, dons de revelação. Eles são assim chamados porque concedem à pessoa o poder para o saber, ser revelado algo. Ou seja, recebemos do Espírito Santo informações e revelações de forma sobrenatural, com a finalidade de tornar-nos capazes de conhecer o pensamento divino e a intenção dos opositores da obra divina, em certos momentos ou para fins específicos. O primeiro dom desse grupo, dons de revelação, é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela trata o presente revelando o futuro. Então, na verdade, é a capacidade de saber e de aplicar as revelações que são as principais virtudes e finalidade da sabedoria e da ciência. A importância de entendermos que a sabedoria pertence a Deus. A palavra de sabedoria é uma informação dada pelo Espírito Santo que capacita a pessoa a perceber, a falar, a agir em circunstâncias tais que os elementos naturais se tornam inúteis. Olha, por exemplo, Tiago, capítulo 3, verso 17. Tiago 3, 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ainda na carta de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 6 a 8, Paulo nos diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então a palavra de sabedoria, ela vai tratar o presente com propósito no futuro. Olha, você está passando por uma situação atual assim, 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 para que lá na frente aconteça isso, isso e isso. Então é uma palavra de sabedoria. Já a palavra de conhecimento, a palavra da ciência, é trazer ao conhecimento o que aconteceu lá atrás. Ou seja, trata o presente revelando o passado, trazendo o motivo, a raiz, a causa do problema. Também não provém de habilidades humanas. A palavra de conhecimento não é adivinhação, ou fenômeno psíquico, perceptivo ou telepático. Não. Olha só o que nos diz o texto em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, versos 9 a 12. Deuteronômio 18, 9. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então ele está trazendo que a palavra de conhecimento não é por um espírito adivinho, não é uma adivinhação ou um fenômeno psíquico, perceptivo ou telepático, não. E nem tampouco também é o resultado de um profundo conhecimento bíblico ou teológico.
é realmente uma revelação da parte do Espírito de trazer ao conhecimento que estava oculto, de trazer ao conhecimento que era desconhecido. A palavra da ciência ou a palavra do conhecimento é uma revelação sobrenatural que Deus concede à pessoa em certos momentos da vida com a finalidade de socorrer os seus e manifestar a sua glória e poder. Então a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento ou da ciência, elas se completam, né? As duas tratam o presente, mas o conhecimento revelando o passado e a sabedoria trata o presente apontando para o futuro. A primeira palavra de sabedoria, ela permite conhecer os segredos divinos. A segunda palavra de conhecimento leva o cristão a aplicar corretamente os conhecimentos revelados. Ainda nesse grupo dos dons de revelação, nós temos os dons de discernimento de espíritos. Discernimentos de espíritos, assim como a palavra de sabedoria e a palavra da ciência, o dom de discernir os espíritos é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo que permite conhecermos a natureza e o caráter dos espíritos. Ou seja, ajuda a pessoa a discernir, a distinguir, a separar entre o falso e o verdadeiro, entre o puro e o impuro, entre o santo e o pecador, entre o joio e o trigo, e especialmente entre a intenção e a motivação do coração. 1 João capítulo 4, versículo 1, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, ele está dizendo para que nós venhamos provar os espíritos. Provai se os espíritos são de Deus. O dom de discernimento de espíritos capacita a pessoa para entender a intenção, a motivação, ou seja, qual espírito está agindo por detrás da pessoa. Existem alguns exemplos no Antigo Testamento e existem alguns exemplos no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente poderia destacar, por exemplo, o profeta Eliseu, homem de Deus com a porção dobrada de Elias, que desmascarou o espírito do engano em seu servo Geazi, que desejava tomar de Naamã um talento de prata e 2 mudas de roupa. E tomou, como pagamento pela cura da lepra. Agora, o pobre Geazi, ele herdou a lepra que Naamã tinha. Os que compram e vendem os dons de Deus sempre morrem leprosos. Não uma lepra física, mas mesmo que essa doença não seja visível no corpo, ela inunda a alma com a imundícia do pecado, ao qual muitas vezes é chamado de simonia. Mas vamos lá para ver aí o que Geazi fez em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículos 20 a 26. Geazi é atacado da lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das 2 mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? E disse: Teu servo não foi em nenhuma e nem outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração
quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então você vê aqui Geazi tendo discernimento de espírito. Já no Novo Testamento, vamos voltar a essa questão da simonia. O que é a simonia? A simonia é a venda de favores divinos, é a negociação da bênção de Deus em troca de dinheiro ou cargos eclesiásticos. Aquela situação, simonia, porque se refere ao pecado de Simão o mágico, né? Que ele ofereceu dinheiro ao apóstolo Pedro para adquirir o dom de conferir o Espírito Santo pela imposição de mãos. Aí nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 17. Atos, capítulo 8, verso 17, nos diz assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Essa atitude de Simão ficou conhecida como simonia, justamente por querer negociar o dom de Deus, que é presente, é dádiva, de graça, né? Então, o que acontece? Pedro teve o discernimento de espírito. Outro exemplo no Novo Testamento é que esse dom se manifesta em todo o seu vigor, revelando tanto espíritos maus e enganadores, como também espíritos bons, mas principalmente os espíritos maus e enganadores dos últimos tempos. Atos ainda, capítulo 16, verso 16, Atos 16, 16... E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Então você vê que ele tem aí alguns dias para poder discernir que espírito estava falando através da boca dessa mulher, porque o que ela falava era verdade. Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo enfrentou uma situação na qual ele precisou discernir o espírito que estava agindo. E a hora que ele expulsou, ele foi preso, foi levado em praça pública, tomou diversas varadas ali e foi preso, amarrado no cárcere interior, né? Ele conheceu a origem daquela bajulação e expulsou o demônio em o nome de Jesus Cristo. Os crentes precisam exercer esse dom na atualidade, porque temos visto aí muito espírito de mentira agindo na boca de pessoas que muitas vezes têm falado a verdade. Quando o espírito da mentira está em muitos lábios, tanto ou mais que os dias dos apóstolos, tem que haver um discernimento de espíritos, né? Não é o fato de estar falando a verdade que vem da parte de Deus. A palavra de Deus fala que quando o diabo fala mentira, fala do que lhe é próprio. Mas essa mulher estava falando a verdade. Então, precisamos aí desse dom de discernimento de espíritos. Então, o primeiro grupo dos dons é os dons de revelação. É o grupo dos dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. O segundo grupo são os dons de poder. Os dons de poder são o dom da fé, dons de curar e a operação de milagres ou maravilhas. Eles concedem ao cristão meios para realizar as obras espirituais entre os homens. Por exemplo, dom da fé é uma fé sobrenatural. Implica na capacitação espiritual e sobrenatural
que conduz o cristão a confiar num momento de dificuldade ou de perigo, a fim de realizar proezas em nome do Senhor. Existe a fé natural, que é aquela que é exercida em atitudes comuns do dia a dia. Por exemplo, ao entrar num avião, quando você compra uma passagem, você acredita que aquele avião vai para aquele destino determinado. Você tem uma fé natural que você vai chegar naquele destino. Quando você compra 5 quilos de arroz, você tem uma fé natural que você crê que dentro daquele pacote tenha-se os 5 quilos. Ou, quando você entra num ônibus, você acredita que ele vai chegar no destino que ele anuncia na frente. Isso é fé natural. Na fé natural, todo mundo tem a fé natural. Crente, incrédulo, cristão ou ímpio, tem a fé natural. Mas tem a fé também para a salvação. Aquela que você, quando ergueu as suas mãos e creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, você exercitou a fé que salva. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Fé para a salvação. Agora tem também a fé que vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A crença, a fé que vai aumentar, que vai exercitar a tua vida. Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Cada vez que você ouve a ministração da palavra, é uma oportunidade de você aumentar, desenvolver a sua fé, de você aumentar, de você ter uma fé eficaz. Agora, é a fé que se refere ao que o crente crê e confessa. A fé que se desenvolve através da meditação da palavra de Deus, através do estudo da palavra de Deus. Mas também nós temos a fé como fruto do Espírito, que em algumas traduções vai trazer como fidelidade. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé. Essa fé do fruto do Espírito representa constância, permanência, perseverança. Mas agora, nesse caso, como manifestação do dom do Espírito, é o dom da fé. É uma fé sobrenatural que se manifesta para o que for útil no momento de extrema necessidade. É uma fé que é capaz de movimentar os dons de curar, a operação de maravilhas, ou muitas vezes paralisar aí um furacão, um ciclone. É uma fé que vem extra, além, como manifestação do Espírito, e que a própria pessoa se surpreende e diz: como que eu falei isso? Né? Então é uma fé sobrenatural. Essa é o primeiro dom do segundo grupo, dons de poder. O segundo dom do segundo grupo é os dons de curar. E o interessante é que Paulo coloca no plural, como o próprio termo diz, dons. Então é uma variedade de dom de cura. Pessoas que têm uma unção específica para curar ossos, outras com uma unção específica para curar problemas de coração ou visão, e assim por diante. Os dons de curar são concedidos como uma solução divina capaz de sanar o sofrimento humano, através da fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele levou sobre si todas as enfermidades. Todas as enfermidades estão sujeitas à cura divina. Deus, de um modo sobrenatural, comunica saúde e força aos corpos afligidos. Jesus tinha pleno conhecimento das condições de um homem sem Deus. Corações quebrantados, cativos ao pecado, cegos espiritualmente, oprimidos por demônios. Por isso, ele revelou o que o profeta Isaías já tinha profetizado há séculos antes. Lucas capítulo 14, versículo 8. Lucas 14, 8.
Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o teu lugar, e então com vergonha tenhas tomar o lugar derradeiro. Lucas 14, Lucas 4, perdão. Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. O 17 nos diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está lendo o trecho de Isaías, ele está lendo o trecho, na verdade, capítulo 61 de Isaías, revelando a sua missão, ou seja, revelando o seu propósito que ele veio à terra. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu, me revestiu, me capacitou para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus dedicou grande parte do seu ministério terreno para curar os enfermos, para libertar o opresso. Por isso ele pôde então dar a grande comissão aos seus discípulos. Por isso ele pôde dizer então, Marcos capítulo 16, verso 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, boas novas a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tiago capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós observamos aqui diversas formas dos dons de curar, a existência dessa manifestação do Espírito Santo. Atos capítulo 14, versos 8 e 9. E estava ali assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Não existe uma cartilha de cura na Bíblia, ou seja, métodos específicos para cada tipo de enfermidade. A mesma doença, Jesus operou cura de maneiras diferentes. Então, o que nós precisamos é estar na direção do Espírito Santo de Deus. Houveram situações em que ele ordenou a enfermidade. Outras situações, ele impôs as mãos. Outras, ele cuspiu nos olhos, no ouvido. Outra, ele fez lodo, pois untou os olhos e mandou lavar-se no tanque de Siloé. Outras, ele orou e disse: o que vês? Vejo homens como árvores andando. Ele orou de novo. Então, no caso da cura do paralítico do tanque de Betesda, no caso da cura de Enéas, tanto Jesus quanto Pedro usaram apenas uma palavra de ordem. Sem oração, sem imposição de mãos,
ou qualquer outra atitude. Olha só, Marcos capítulo 8, onde Jesus apenas ordenou. Capítulo 8, versos 22 e 23. Chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Jesus mostra aqui um processo de cura, ou seja, primeiro ele toma esse moço pelas mãos e, na verdade, ele cospe nos olhos, impõe as mãos e pergunta: O que vês? Vejo como homens andando, ele ora de novo. João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Passando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 33 e 34. 9:33. E achou ali certo homem chamado Enéias, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Atos capítulo 19, verso 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, não é fórmula, não há uma cartilha, não é padrão, mas nós podemos ver cura no ministério de Jesus, no ministério de Pedro, no ministério de Paulo, em todo o livro de Atos, nós podemos ver cura. Terceiro dom desse grupo de dons de poder é operação de maravilhas. É um dom que está sempre relacionado com a natureza, com os cataclismos. A operação de milagres, prodígios, sinais, se constitui nas manifestações especiais do poder de Deus que fogem da limitação humana. São superiores e inexplicáveis. Ele demonstra o poder de Deus na realização de coisas miraculosas e extraordinárias. Na operação dos poderosos sinais que envolvem os milagres, o Supremo Senhor apenas usa da forma que Ele quer as leis e forças por Ele mesmo criadas em socorro dos seus filhos. Ou seja, é um milagre, né? Gálatas capítulo 3, verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim, então, nós temos o terceiro dom desse segundo grupo. Então, primeiro grupo, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Segundo grupo, dons de poder, dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Terceiro e último grupo, dons de inspiração. Esses dons, eles dizem respeito à virtude do falar, não pela mente humana, raciocínio, mas pelo espírito. Por exemplo, dom de línguas. Ninguém te ensina a falar em línguas. Interpretação das línguas ou profecia. Então, são dons de inspiração do Espírito Santo de Deus. O primeiro deles, dom de línguas. A Bíblia faz menção das línguas estranhas como um dos sinais do batismo no Espírito Santo
e também como uma concessão especial chamada de variedade de línguas, ou simplesmente dom de línguas. Para que esse edifique a igreja, é necessário que haja interpretação, que já é o próximo dom que nós vamos falar aqui de dons de inspiração. Porém, aquele que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, o seu próprio espírito, cria munição, armamento, revestimento para o dia da batalha. Paulo nunca proibiu o falar em línguas, mas Paulo ensinou que se estamos em público, tudo deve ser feito com decência e ordem. Se for num culto público, se houver a manifestação de línguas, que haja intérprete. Segundo dom dessa terceira classe dos dons de inspiração é o dom da interpretação das línguas. O dom de interpretar, entenda, não é traduzir, mas interpretar. Então ele complementa o dom da variedade de línguas e ele deve seguir a essa manifestação para que toda a igreja seja edificada. Nós vamos ler o capítulo 14 de 1 Coríntios inteiro, mas daqui a pouquinho eu quero só destacar alguns versículos aqui para falar acerca de interpretação das línguas. 1 Coríntios 14, verso 13, por exemplo, nos diz assim: pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Verso 18, dou graças ao meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Verso 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Verso 39 e 40, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, o terceiro grupo aqui de dons é dons de inspiração, dom de línguas, dom da interpretação das línguas e dom de profecia. Profetizar como dom é falar aos homens em nome de Deus, com a finalidade de edificar, exortar e consolar. Com esse tripé que é a finalidade. Vamos para 1 Coríntios capítulo 12. O dom da profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca à flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para com aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisserdes com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dá graças bem, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos.
Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua estranha, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. A necessidade da ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, Paulo apresenta aqui a ordem de culto, a forma de falar em línguas e buscar a interpretação. O que fala em línguas fala a Deus, a não ser que haja intérprete para edificar a igreja. O que profetiza fala aos homens da parte de Deus. A profecia é o único entre os dons sujeito ao julgamento da igreja, conforme ele diz no versículo 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O que precisamos entender em primeiro lugar acerca do dom da profecia? As fontes da profecia. O motivo que faz com que o dom da profecia esteja sujeito a julgamento da igreja é que, sem dúvida, tudo que é da área revelacional tem 3 fontes de inspiração. Pode ser do espírito humano, pode ser da pessoa, pode ser do diabo, um espírito imundo e mentiroso, ou pode ser do Espírito Santo de Deus. A profecia oriunda do espírito humano e as suas possibilidades, você encontra especialmente no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 16. Jeremias 23, 16 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras do profeta que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Verso 21, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Verso 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Nem tudo que diz assim diz o Senhor, é o Senhor de fato que está falando. O dom da profecia não é um método humano de adivinhar a sorte, ou de prever o futuro, e nem de tornar realidade os desejos do crente. Olha só, primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, versos 1 a 4, nos diz assim: sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi:
Tudo quanto tens no teu coração, faz porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Natã, o grande profeta, falou da alma. Não foi o diabo que inspirou, não foi o Espírito Santo que inspirou. Ele falou: vai, Davi, faz aquilo que está no teu coração, que Deus vai te abençoar. Naquela noite o Senhor fala com Natã: Natã, quem mandou falar para Davi que eu quero uma casa? Vai lá e fala para ele que eu não chamei ele para fazer casa. E ele foi humilde o suficiente para reconhecer que não tinha recebido uma profecia da parte de Deus, mas tinha falado de vontade própria. Ezequiel capítulo 13, verso 1 a 8. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêm vaidades e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não ouviu, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Então Deus está chamando a atenção dos profetas de Israel que estavam profetizando que Deus não profetizou. Então toda fonte de profecia você tem que sondar, discernir se é da parte de Deus, se é da alma humana, se é do diabo. O dom, a profecia do espírito imundo, cuja preocupação é imitar as obras de Deus e usar o espírito de adivinhação e lisonja, pode muitas vezes passar desapercebida pela sutileza da sua manifestação. É preciso estar em sintonia, alinhado com Deus, para não cair no engodo de Satanás. Ainda acerca do dom da profecia, nós temos que entender o propósito do dom da profecia. Em primeiro lugar, é edificar a igreja. É natural que o melhor lugar para o seu exercício seja no local onde os cristãos se reúnem para adoração. Para as finalidades de ensinar, instruir, dirigir, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Deus mesmo vai falar isso acerca de Jesus deu dons aos homens. A uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Lá em Efésios 4, do verso 10 em diante. Querendo o aperfeiçoamento. Os 5 ministérios, quem dá é Jesus. Os dons do Espírito são do Espírito, mas quem concede a concessão de uso é o Espírito Santo de Deus. O dom da profecia não é para doutrinar a igreja. Nenhuma doutrina é embasada em revelação. A doutrina é baseada na palavra de Deus. O dom da profecia não serve para guiar a tua vida, porque hoje ela vem para confirmar o que Deus já falou com você. Instruir o pastor e nem dirigir a vida de nenhum cristão. Não é esse o propósito, mas sim informar, confirmar, dar a entender a revelação da palavra pelo Espírito, deixando a decisão com cada um segundo a medida da fé. Em terceiro lugar, a disciplina do dom da profecia. É uma bênção quando ele é usado com disciplina que a palavra de Deus recomenda. Nesse capítulo 14, Paulo fala, todos podem profetizar no verso 5. No verso 29, Paulo diz, quando um profetiza, 2 ou 3 julguem. 2 ou 3 cristãos não podem profetizar ao mesmo tempo porque cria confusão e deixam dúvida sobre quem Deus está usando, ou quando um falar, o outro se cala e espera, como o próprio Paulo diz no capítulo 14 de Coríntios, verso 30. Se um crente estiver profetizando e um segundo começar a fazê-lo também, só vai criar uma competição entre os profetas. Então a ordem é o segundo não iniciar
antes do primeiro terminar. E se ele fizer, o primeiro se cale. O ensino é que até 3 podem profetizar um após o outro, nunca ao mesmo tempo. Mas jamais a profecia vai interromper a ministração da palavra de Deus. Num culto, a prioridade é a Bíblia e não a profecia, porque a Bíblia é a maior profecia de Deus. Aliás, nunca nenhuma profecia da parte de Deus vai esbarrar em uma vírgula ou um tio da palavra de Deus. Por isso que o profeta sempre tem que estudar a palavra para que ele possa saber como profetizar de acordo com a palavra. E a prova de ser espiritual é o profeta aceitar o que a Bíblia diz e se submeter à verdade da palavra. Para terminarmos essa nossa aula de hoje, o dom que nós mais precisamos nesse tempo é o dom de discernir os espíritos, para saber quando realmente vem da parte de Deus, quando não. Quando você busca, procura e ora pedindo os dons, você pode fazê-lo isso, mas você tem que fazer com temor e tremor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, 12:31, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí Paulo começa a falar sobre a grandeza, a excelência do amor, porque de nada adianta ter os 9 dons e não ter amor. Quanto mais a pessoa deseja ser usada, mais ela tem que conhecer a palavra de Deus, para que ela não seja enganada e tenha condições de discernir o que ele recebeu de revelação, se é da parte de Deus ou não. Tenha sua mente voltada pelo Espírito Santo, a fim de viver sempre em busca dos dons, especialmente os relacionados com o saber. Mas lembre-se, o exercício dos dons espirituais não te torna super crente ou mais espiritual e nem mais santo que ninguém. Ser usado não é sinal de ser aprovado. Quando a pessoa possui um dom espiritual, isso não significa que Deus está aprovando tudo quanto ela faz ou tudo quanto ela ensina. Os dons do Espírito são meios pelos quais os membros do corpo de Cristo são habilitados e equipados para a realização da obra de Deus. Nós cremos que a igreja da época atual é a igreja dos últimos dias e a noiva destinada a encontrar-se com Cristo no dia do arrebatamento para as bodas do Cordeiro. À luz do Novo Testamento, os últimos dias da Igreja de Cristo na Terra serão assinalados pelo maior avivamento espiritual de todos os tempos. Atos capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Tanto Pedro vai citar o discurso de Joel, como Joel profetizou, há um derramar de Deus para os últimos dias. O que aconteceu em Pentecostes foi parte de. Mediante a história da igreja, nós sabemos que o verdadeiro avivamento se caracteriza da manifestação do fruto do Espírito, o caráter de Cristo. Nossa próxima aula. Santidade, libertação, mas também da manifestação abundante dos dons do Espírito. Tal como aconteceu nos dias apostólicos e em outros períodos do avivamento espiritual. Paulo referiu-se à vinda de Cristo associando a manifestação dos dons do Espírito em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 6 e 7. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, constituem advertências às tristes revelações da história quanto ao desaparecimento dos dons em determinados períodos de indiferentismo e frieza espiritual.
A manifestação dos dons na igreja sempre dependeu das condições espirituais. Em períodos esporádicos, num lugar ou noutro, os dons têm desaparecido, não porque Deus retirasse da igreja, e sim por falta de condições apropriadas para a operação divina. É no ambiente de pureza, de santidade, de temor a Deus, de simplicidade, de humildade, de obediência à sã doutrina, que o Espírito Santo realiza sua bendita obra na distribuição dos dons. O cristão não deve ter crédito a qualquer manifestação espiritual. Não deve dar crédito a qualquer coisa que se diz assim diz o Senhor. Mas ele tem que provar se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas estão se levantando. Esse é um grande alerta que tanto João quanto Paulo nos informa. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. E para terminarmos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Que você possa buscar os dons do Espírito, a manifestação do Espírito, mas nunca deixe de pegar a verdade da palavra e guardar no seu coração. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Pai, pelos dons, presente, dádiva dada a nós. Dá-nos discernimento de espírito, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia. Perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas, iniquidades e transgressões, e que o teu Espírito nos sonde e nos alinhe segundo a tua vontade. Guarda os teus filhos, que nunca venham ser enganados, mas que sempre tenham discernimento de espírito para conhecer a verdade da tua palavra, no nome precioso de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço e até a nossa próxima aula.